a bordo do Mar Sem Fim. A partir de hoje, você vai fazer uma viagem inédita pela costa brasileira a bordo do veleiro Mar Sem Fim. Vamos navegar juntos, de norte a sul do Brasil, partindo do Oiapoque, no Amapá, rumo ao Chuí, no Rio Grande do Sul. No total, são mais de 8.000 quilômetros de pura emoção. A ideia do programa surgiu porque a gente conhece bastante a costa brasileira, estamos aí circulando para cima e para baixo já faz alguns anos e a gente vê que o brasileiro comum não tem acesso. A melhor forma de ver a orla é do ponto de vista do mar para a praia e não o contrário. E isso você só consegue com barco. Então foi por isso que a gente pensou em dividir um pouco a maravilhosa costa brasileira com o telespectador, partindo para uma expedição de um ano e com um objetivo ousado de descer a costa brasileira desde o Oiapoque, no Amapá, até o Chuí, no Rio Grande do Sul. E mostrando as baías, as praias, as ilhas, os ecossistemas, as histórias, os pescadores, os caiçaras, que são os brasileiros mais isolados, que estão aí largados pelo poder público há milênios e vivem, às vezes, em algumas comunidades quase como na Idade da Pedra. Nós vamos mostrar para vocês também a diversidade da construção naval brasileira, que é fantástica, fabulosa. Em toda a costa brasileira tem um tipo de embarcação construída cujo mistério da construção vem sendo passado de pai para filho. A gente então pretende entrevistar esse pessoal, mostrar esse aspecto pouco conhecido do público em geral. Mar Sem Fim tem uma história muito curiosa. Ele é um veleiro americano, é um Morgan de 46 pés, construído na década de 70. E é um dos poucos veleiros americanos com o certificado dele quente, não esquentado. Porque esse barco acabou sendo parte da Marinha do Brasil. Ele é um barco que entrou no Brasil via Maranhão, encalhou lá e descobriram que ele estava repleto de contrabando. O americano que trazia esse material todo foi preso, passaram uma informação aí um fax para a Interpol e descobriram que esse americano, na verdade, era um fugitivo da prisão perpétua nos Estados Unidos. Devolveram o infeliz para lá e a Marinha ficou com o barco. Como esse barco não tinha muito uso para a Marinha, ela trocou com um estaleiro paulista, o Fast Yachts, ela trocou esse barco por um veleirinho pequeno de 31 pés para os grumetes da Marinha aprimorarem aí a arte da navegação. Foi quando um amigo me informou, um amigo da vela que todo mundo conhece, o Pedrão, uma figura fantástica do meio que um dia também vocês vão conhecer, nós vamos entrevistá-lo. O Pedrão disse: João, teu barco está lá esperando por você na Fast. E deu sorte. Eu falei com o Eduardo Souza Ramos, que praticamente facilitou e desde então o Mar Sem Fim é meu, o Mar Com Fim não me interessa. O nome é uma homenagem que eu faço aos portugueses, que eu tenho fascinação por esse período da história. A saga de Portugal, um minúsculo país na Península Ibérica, em plena Idade Média, que em menos de 100 anos descobriu mais da metade do que todo mundo até então descoberto. Foi uma saga, uma epopeia. E eu me interesso muito por esse período histórico, leio muitos relatos dos primeiros viajantes que vieram para cá. Eu curto muito isso. E aí, um dia, lendo uma poesia de Fernando Pessoa, que exalta as grandes navegações, eu tirei esse verso que acabou dando nome ao meu barco, Mar Sem Fim. Ele fala, essa poesia é muito bonita, ele fala do navegador Diogo Cão, que navegou pelas costas da África e às tantas ele diz: a alma é pequena e a obra é imperfeita. Esse padrão assinala aos ventos e aos céus que, da obra ousada, é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português.
E o Mar Confim, ele faz uma analogia ao Mediterrâneo, que era o mar fechado, que era dos gregos e dos romanos. Mas o mar tenebroso, o mar que apavorava a sociedade da Idade Média, foi descoberto nessa saga fantástica pelos portugueses. Daí vem o nome do Mar Sem Fim. No próximo bloco, a viagem que originou a série de TV Mar Sem Fim, o arquipélago dos Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo. Você está vendo o Mar Sem Fim aí em Alcatrazes. A partir de semana que vem a gente vai estar aqui no Oiapoque. O Mar Sem Fim já está ali no Rio Oiapoque, no extremo norte do Brasil, para levar para você todas as aventuras. Mas isso é só semana que vem. Hoje você acompanha uma edição especial de estreia do arquipélago de Alcatrazes. A série de televisão Mar Sem Fim nasceu no ano passado, no arquipélago dos Alcatrazes, litoral norte do estado de São Paulo. Descoberto pelos navegadores portugueses durante as primeiras expedições ao sudeste brasileiro, no início do século XVI, o arquipélago dos Alcatrazes abriga o maior ninhal de aves marinhas da região sudeste do país. E este foi o cenário escolhido para a gravação do nosso primeiro programa em julho de 2004. A primeira vez que Alcatraz apareceu nos livros de história foi no relato de Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso de Souza. Essa expedição foi a quarta expedição depois do Pedro Álvares Cabral, que a coroa portuguesa mandou para o Brasil. Eles vieram em 1531, com Martim Afonso de Souza comandando. E a viagem toda, você tem ela toda relatada, porque essa era a técnica de navegação de antigamente, né? O pessoal sempre tinha a bordo um bom escritor que descrevia passo a passo a viagem, porque era com esse relato que depois um outro comandante português ia repetir aquilo e ia descer mais para o fim. Então, por causa disso, eles descrevem a costa em minúcia. E no relatório do Pero Lopes de Souza, no relato dele, ele conta a velejada então que eles deram do Rio de Janeiro até Cananéia. Foi bastante peculiar, porque a costa estava completamente coberta e eles então tiveram que navegar assim, na direção da costa quando eles ouviam o barulho das ondas, sem enxergar a praia por causa da cerração. Quando eles ouviam o barulho das ondas, eles davam bordo e saíam para fora. E assim eles vieram entrando e saindo, passando por Angra dos Reis, depois passando pela costa da Ilha Bela. E depois passaram pela costa da Ilha Bela, a frota se dispersou. Eles então, o Pero Lopes conta que eles foram para a ilha do Toque-Toque, que é bem perto do continente, na expectativa de reagrupar a turma toda. Mas não foi possível, as outras naus não chegavam. Então ele saiu de Toque-Toque e veio a nau do Pero Lopes, mais a do Martim Afonso de Souza. Toque-Toque está mais ou menos nessa direção, aqui. Eles saíram de lá e vieram navegando. E de repente, tinha uma cerração muito forte, eles não viram, de repente no relato, o Pero Lopes diz que a nau do Martim Afonso de Souza quase bateu na pedra. O gurupês, ele fala textualmente, o gurupês quase bateu na pedra. E aí ele descreve a ilha de Alcatrazes, fala das fragatas e do Alcatraz, ele fala da árvore de rabo bifurcado, e naquele tempo as navegações não tinham muita comida, etc. Então eles descem na ilha de Alcatraz para matar esses pássaros, levar os pássaros para alimentar as duas caravelas. Desceu Pero Lopes de Souza e Martim Afonso de Souza. Foram os primeiros europeus a porem o pé nessa ilha em 1531. E ela parece que tem uma saga de sofrimento, porque depois de matar uma quantidade enorme de pássaros aí, a ponto de encher, lotar o batel, como ele explica, ele ainda ateou fogo no topo da ilha, porque naquela época as caravelas se comunicavam com sinais de fogo. E como ele queria reagrupar o grupo, ele subiu até o
pico mais alto de Alcatraz e tacou fogo. Isso foi em 1531, foi o primeiro relato. O segundo relato aconteceu 20 anos depois com Hans Staden, mas isso é história para outra hora. A viagem do Mar Sem Fim começa em Santos, litoral norte de São Paulo. Deste ponto até o arquipélago são cerca de 35 quilômetros de velejada. Na tripulação, além do comandante João Lara Mesquita e do imediato Alonso Góes, responsáveis pela navegação, eu, Paulina Chamorro, o repórter cinematográfico Fernando Sampaio e os nossos convidados, o biólogo Fausto Pires de Campos e o pesquisador Celso Savioli. A viagem até o arquipélago dura cerca de 5 horas. Navegamos a uma velocidade média de 7 milhas por hora, o que dá cerca de 14 quilômetros por hora. No percurso até Alcatrazes, cruzamos com navios, barcos pesqueiros e aves marinhas, além de um maravilhoso pôr do sol. Após algumas horas de sono, a tripulação do Mar Sem Fim desperta no Saco do Funil, uma região abrigada e protegida dos ventos. A área também é conhecida por ser utilizada pela Marinha do Brasil desde 1982 para exercícios de tiro. Os alvos estão pintados no costão do Saco do Funil. Recentemente, no final de novembro do ano passado, uma tragédia anunciada. Durante mais um exercício de tiro da Marinha, uma área de 14 hectares na ilha principal, começando pelo Saco do Funil, pegou fogo, como mostram estas fotografias aéreas. Por 4 dias, Alcatrazes ficou em chamas. 4 meses antes deste acidente ecológico, em julho, o biólogo Fausto Pires de Campos, nosso convidado nessa etapa, já alertava para os riscos de incêndio que os exercícios da Marinha provocam no arquipélago. A Marinha do Brasil ela faz exercício de tiro em Alcatraz há muito tempo, mas nos anos 80 ela instalou uma infraestrutura para observar, ela pintou alvos na costeira e padronizou mais esses exercícios. E hoje ela é a principal responsável pelas alterações que tem na ilha, porque a gente fala das alterações antrópicas, né, como os faroleiros, como o bambuzal, tem alguma modificação que o homem criou, mas o principal responsável hoje é a Marinha do Brasil. Ela alterou cerca de 70 mil metros quadrados no Saco do Funil. Com a supressão da vegetação, surgiu o capim-gordura. Ele vem pelo vento, é um capim africano e ele se instalou. E aí a cada exercício, ele deixou a condição muito pior, porque aí qualquer faísca provocava incêndio, né? Então a floresta que existia no Saco do Funil, ela desapareceu nessas 2, 3 décadas que o exercício foi continuado ali. Mas ele é um capim africano, é um capim-gordura. As entidades ambientalistas continuam lutando pela preservação de Alcatrazes e pela criação de um parque nacional marinho na região, mas até agora não venceram esta queda de braço. Por isso, aproveite esta volta pelo maravilhoso arquipélago. Em poucos anos, tudo isso poderá estar muito diferente. O arquipélago dos Alcatrazes compreende uma área total de 170 hectares. Só a ilha principal, também conhecida pelo mesmo nome do arquipélago, tem 129 hectares. As demais formações, muitas por sinal, são 5 ilhas, 1 ilhota, 6 lajes e 2 parcéis. Na ilha principal, há o Pico dos Alcatrazes, uma formação parecida com o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro e que atinge 316 metros de altura.
pelo arquipélago dos Alcatrazes, terra firme. A equipe se prepara para o desembarque na ilha principal. Bom, vocês viram a tripulação acordando, amanhecer na Ilha dos Alcatrazes e uma volta pela ilha principal do arquipélago dos Alcatrazes. Agora nos preparamos para desembarcar na ilha e ver de perto o maior ninhal do sudeste do Brasil, o maior ninhal de aves marinhas, as atobás, fragatas, 30 réis e muita diversidade nos aguardam. Nós vamos desembarcar num bote, saindo do veleiro vamos num bote plástico e aí podemos ver de perto, vocês verão imagens fantásticas. Até lá! Bom, para o desembarque numa ilha como a Ilha dos Alcatrazes é necessário proteger todos os equipamentos que temos a bordo. Inclusive pela maresia, pode respingar alguma coisa, a água do mar e estragar esses equipamentos. Então tudo deve estar muito bem protegido. E hoje nós demos muita sorte porque o mar está bastante tranquilo, então não teremos tanta dificuldade para desembarcar como em outras vezes. No próximo bloco, você acompanha o desembarque da equipe nos Alcatrazes e confere as lindas imagens do maior ninhal de aves marinhas do sudeste brasileiro. Debaixo deste sol, no meio de uma poeira, na praça central do município do Oiapoque, no extremo norte do Brasil, no Amapá. Você verá tudo isso a partir de semana que vem. Hoje você acompanha o programa de estreia especial do arquipélago de Alcatrazes, no Mar Sem Fim. O arquipélago dos Alcatrazes possui o maior ninhal de aves marinhas do sudeste brasileiro e é o segundo maior do país. Cerca de 9.000 fragatas e atobás fazem a dança nos céus do arquipélago. Em terra, as fêmeas protegem seus filhotes dos perigos da natureza. A luta pela vida começa nos ninhos. O biólogo Fausto Pires de Campos aproveita a visita do Mar Sem Fim para fazer a marcação de algumas aves. Essa é uma fêmea, um adulto fêmea de fragata, né? E esse processo de marcação das aves, a gente coloca uma anilha no tarso dela e essa anilha ela tem um número, que é o RG, é único, né? É um projeto de âmbito nacional do CEMAV, que é um órgão do IBAMA, e colocada essa anilha, esse animal fica registrado. Se ele aparecer em algum lugar, alguém avisa ao CEMAV e a gente passa a ter ideia da rota migratória dessas aves. A diferença entre a fêmea e o macho da fragata é marcante. O macho tem uma bolsa vermelha, né? Por que acontece isso? Ele tem o chamado papo gular, que ele infla no período reprodutivo. É um mecanismo de atração do macho em relação à fêmea. A vegetação de Alcatrazes é de Mata Atlântica, como todo o litoral brasileiro. Há milhões de anos, estas ilhas estavam ligadas à costa por uma grande planície que foi tomada pelo mar. Então, Alcatraz ela surge junto com toda a Serra do Mar, né, num movimento tectônico de 70 milhões de anos atrás. Né, e o que acontece? Nesse período, o mar ele teve movimentos de regressão e transgressão marinha e houve instantes em que Alcatraz esteve ligado ao continente. Então havia uma vasta planície entre Alcatrazes e a Serra do Mar, que é o atual litoral nosso lá. Mas o fato é que o que nós encontramos aqui é Mata Atlântica, né? São espécies da Mata Atlântica, é uma floresta exuberante em alguns trechos, né? Embora a predominância seja de vegetação de rochedo. As 150 espécies de plantas que estão aqui, né, elas se desenvolveram isoladamente nos últimos 8 a 11 mil anos, porque o mar acabou isolando a ilha.
e algumas delas passaram a ser espécies únicas no planeta. Com o isolamento de alcatrazes pelo mar, algumas espécies tiveram a oportunidade de se desenvolver e tiveram que se adaptar ao novo ambiente isolado, né? Por exemplo, a jararaca, ela mudou a dieta dela. O alimento de 8, 11 mil anos atrás não está mais aqui, e hoje ela tem uma outra característica, ela se alimenta de lacraia, né? De pequenos animais, pequenos invertebrados, e é um animal não muito grande, o veneno dela, né, é adequado a esse tipo de alimento, né? Mas além dela, outras espécies também têm características únicas, né, e se desenvolveram aqui, como a perereca, tem algumas aranhas, né, tem duas plantas como uma orquídea e a rainha do abismo. Exuberância na terra e no mar. A vida subaquática em Alcatrazes também é abundante, como confirma o pesquisador Celso Savioli. Já vimos aí golfinhos, já vimos tubarões, já vimos baleias, já vimos pinguins, né? Peixes de todas as espécies que você pode imaginar, tartarugas marinhas imensas. A maior, inclusive, que a gente conseguiu capturar aqui pesou 90 quilos, né? Então, era tartaruga verde essa daí, né? Então é um negócio assim, você vê de tudo, moreia, qualquer tipo de peixe marinho praticamente você tem aqui em Alcatrazes. Na sua primeira visita aos Alcatrazes, Celso chegou nadando. A primeira vez que eu conheci Alcatrazes foi através do Fausto Pires de Campos, né, com um convite que ele fez pra gente, para provar que Alcatrazes, que o arquipélago eram ilhas costeiras, né? E a gente provou que ficavam perto da costa e juntamos um grupo de não tão jovens assim, né? E viemos nadando da Barra do Una até Alcatrazes. Levamos 14 horas e isso aconteceu em 1993, né? Foi a primeira vez. E há 2 anos atrás nós repetimos esse fato, saindo aqui de Alcatrazes, desse ponto mesmo que a gente está aqui, e chegamos em São Sebastião. E foi um meio que eu achei de ser útil a alguma coisa, né? Alcatrazes tem muito para ser feito aqui na parte de ecologia, e a convite dos pesquisadores, eu estou colaborando, mergulhando, capturando tartarugas para o tamar. E o homem? Como foi a ocupação do homem em Alcatrazes? O homem chegou a ter algumas atividades aqui, por exemplo, exploração de guano, mas vinham apenas retirar o guano, que são as fezes das aves, para exploração econômica. Mas desde que a Marinha, no início do século passado, colocou um farol em Alcatrazes, ela procurou alternativas e uma delas foi deixar uma família de faroleiros morando. Para isso ela fez construções e nós encontramos hoje estas ruínas. Hoje em dia o farol ele utiliza painel solar, então ele não precisa estar sendo reabastecido, ele é apenas reformado de tempos em tempos, né? E aí essa família de faroleiros não habita mais aqui. Elas foram picadas pela jararaca, elas são os únicos registros que a gente tem de morte devido à jararaca. E aí o pai de família, quando perdeu o filho dele de 12 anos, ficou muito desconsolado e desistiu. E a partir daí a Marinha mudou o farol. Ele deixou de ser lá no alto da Ilha dos Alcatrazes e passou a ser em cima da Ilha do Porto ou Ilha do Farol hoje. Após a visita aos Alcatrazes, a tripulação volta para o Mar Sem Fim. Para comemorar o nosso primeiro programa, o comandante João Lara Mesquita prepara um almoço especial. Nasceu assim a série de TV Mar Sem Fim. Na próxima semana estaremos começando a nossa viagem do Oiapoque ao Chuí. Você vai conferir imagens inéditas no extremo norte do país, o rio Oiapoque, no Amapá, a vila de São Jorge, na Guiana Francesa, o Brasil que você vai ver pela primeira vez na TV.